Olá, meus amigos do canal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Alessandro e trazendo aqui mais um vídeo sobre 3 formas para se resolver limite, pessoal. Então, peço que fique até o final do vídeo, porque a terceira forma, a última forma, é também bem interessante e, assim, pode abrir bastante a cabeça de vocês aí com essa sobre a resolução de limite, né? Então, o que é o limite? O limite matemático, na matemática, é aquele pré-cálculo, né, que é dado nas engenharias e nos cursos de matemática também, que, que envolve conhecimentos que você tem que ter de função, tá? De x. E, por exemplo, lá no sexto ano vocês tiveram lá, talvez vocês tiveram lá o valor numérico, né? O que é o valor numérico? Você pegar um valor associado a x, substituir uma expressão algébrica, tá bom? Substituir uma expressão algébrica para você ter um valor numérico. Transformar aquela expressão algébrica num valor numérico, tá bom? Então, vamos começar aqui. Vamos para o vídeo. Definição de limite. Na definição de limite, tá vendo? Você tem a função f de x, tá bom? Que é uma função de um valor de a, onde x tende a a. A diferença aqui do limite lá do valor numérico da função é que você tem o x que tende a um valor, a um número. Então, vamos ver aqui, conhecendo as formas de se resolver. O primeiro, limite de uma constante. Se a gente quiser calcular o limite de uma função constante, tipo f de x igual a k, k é essa constante, que é constante, é um valor que não varia, tá? O seu limite será a própria constante. Vamos exemplificar para ver como é que fica. Então, o limite de f de x quando x tende a a é igual ao limite de k quando x tende a, que é igual ao próprio k, tá bom? Então, independente de qualquer valor que você tenha de x tendendo a, exemplo, 2, 3, 4, 5, 1000, o limite vai ser sempre esse valor de k. No exemplo, eu tenho o limite de 30 quando x tende a é igual ao que é o próprio 30. Então, a segunda forma, o limite por substituição direta. Lembra que eu falei lá do valor numérico? Então, você vai pegar o valor, no exemplo, você vai pegar o valor para essa expressão aqui, menos 9x ao quadrado menos xx menos 9, quando x tende a 5. Então, substituição direta é pegar esse valor de x que tende a menos 5 e substituir onde tiver x. Vamos ver como é que fica. Limite quando x tende a 5, de menos 9 vezes menos 5 ao quadrado, menos 6 vezes menos 5, menos 9 é igual a o limite de quando x tende a menos 5, de menos 225 mais 30 menos 9. Isso vai dar igual a menos 204. Então, eu substituí o x que tende a menos 5. Você tem essa expressão, essa equação do segundo grau. E substituindo o valor de x, fica igual a menos 204. Você tem uma expressão algébrica e transformou em um número, calculou, a partir de uma tendência de x, que é o menos 5. Tá bom, pessoal? Agora, vem aquele interessante que eu falei para ficar comigo até o final do vídeo. Olha só agora, limite da soma e produto. Olha o que vai acontecer. No exemplo, um limite quando x tende a 5, de x ao quadrado menos 9x mais 20, dividido por x menos 5. Substituindo x, então, por 5, fica 5 ao quadrado menos 9 vezes 5 mais 20, dividido por 5 menos 5. Isso dá o que, pessoal? Olha só como é que complicou agora. Ó. 0 dividido por 0. Menos 5 ao quadrado, 25. Né? Menos 45 dá menos 20. Com mais 20 dá 0. E 5 menos 5 dá 0. Uma indeterminação na matemática. 0 dividido por 0, você é indeterminado. Você não tem um valor associado a 0 dividido por 0. Então, e aí você pergunta, e aí, Alessandro? Como é que a gente vai resolver isso, hein? Agora vamos ver aqui. Por soma e produto. Tá bom, pessoal? Aí o que a gente faz? A gente pega a expressão x ao quadrado menos 9x mais 20 e vemos que esse x ao quadrado menos 9x mais 20 está na forma de uma equação de segundo grau. Qual é a forma geral de uma equação de segundo grau? Ax ao quadrado mais bx mais c. Então podemos perceber, comparando com
com a expressão que o A vale 1, né? Do lado x ao quadrado como se tivesse 1, o B vale menos 9 e o C dá 20. Tá bom? Então aí vamos ler por soma. Tá bom? Lá na matemática, na equação discural, a soma, o que é a soma? É menos B sobre A, é o coeficiente, é a fórmula, né? Menos B sobre A. Menos B é o coeficiente. A também é o coeficiente que fica junto ao x ao quadrado. Então, substituindo o B por menos 9, fica menos vezes menos 9 dividido por o coeficiente A, que é 1, que dá o quê? 9. E o produto? O produto é C sobre A. O C é 20 e o A 1, 20 dividido por 1 igual a 20. Então, a gente tem que achar, na equação do segundo grau, são duas raízes. Então, a gente tem que achar duas raízes, dois valores, dois números, que a soma dê 9, tá? A soma dê menos 9 e o produto 20. Então, quais seriam esses números? Fatorando. Isso mesmo. A gente vai descobrir eles fatorando x ao quadrado menos 9x mais 20. Que dá o quê? Então, quais são os valores? X menos 5 vezes x menos 4. Tá bom? Pode perceber que o menos 5 vezes o menos 4 dá 20. Tá bom? E menos 5 mais menos 4 dá menos 9. Então, são esses números, o menos 5 e menos 4, que é a soma dá menos 9 e o produto dá 20. Então, o limite, quando x tende a 5, tá bom? Fatoramos já o x ao quadrado menos 9x mais 20 lá em cima, que fica menos 5, x menos 5 vezes x menos 4, dividido por x menos 5. Simplificamos em cima e embaixo o x menos 5 dividido por x menos 5, que dá 1. Então, corta em cima e corta embaixo. Fica o limite quando x tende a 5 de x menos 4. Então, substituindo lá o x por 5, 5 menos 4 é igual a 1. Então, beleza, viu, pessoal? Tem, realmente. Tem... Viram a mágica da matemática? Tem resolução, sim. Fazendo por limite de soma e produto. Agora, o último aqui, pessoal, que é o limite por diferença de quadrados. Eu vou deixar o link na descrição, que eu tenho um vídeo falando sobre diferença de quadrados, tá, pessoal? Então, vamos ao exemplo. O exemplo aqui é esse. Limite quando x tende a menos 2, de x ao quadrado menos 4 dividido por x mais 2. Se a gente for substituir, pessoal, para verificar se tem solução, por substituição direta, a gente vai achar a mesma coisa que achou na forma anterior de resolução. Menos 2 ao quadrado, menos 4, dividido por 2, menos 2 mais 2, que dá o quê? 0 sobre 0 também dá uma indeterminação. Então, qual é a forma que a gente vai resolver agora? A diferença de quadrados para achar a resposta. Então, a gente pega a expressão acima, que está ao quadrado, que é uma diferença de quadrados, x ao quadrado menos 4, que fatorando por esse produto notável, fica x mais 2 e x menos 2. Tá bom, pessoal? Então, os valores x mais 2 e x menos 2, substituindo lá no lugar de x ao quadrado menos 4, no limite, né? Então fica limite, o que x tende a menos 2, de x mais 2 vezes x menos 2 dividido por x mais 2, que é igual a quê? Simplifica em cima e embaixo, né? O x mais 2, corta e corta, fica limite de x que tende a menos 2, de x menos 2. Aí sim substituímos lá o x por menos 2, que dá menos 2 mais menos 2, que dá menos 4. Menos 4. Então, viu, pessoal, como tem solução? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado da explicação e mostrando para vocês aí essa fórmula de limites, que é um pré-cálculo, né, para uma matemática avançada, para entendermos melhor a matemática avançada. Então, muito obrigado por terem ficado até aqui, até o final do vídeo. E muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!